Como saber que a história está se aproximando do fim? No estudo de hoje, nós vamos analisar os sinais apresentados por Jesus e entender como eles revelam o avanço da história, pois o plano de Deus está se cumprindo mesmo em meio ao caos. É agora mais um programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Que alegria! Estamos juntos mais uma vez, iniciando mais uma semana aqui no programa Escola Bíblica. Que privilégio ter a sua companhia. Obrigado por sua audiência. Obrigado a você que sempre está ligado aqui na Novo Tempo, canal da Esperança. Você que acompanha a gente na rádio, você que acompanha a gente na TV e você que acessa os nossos conteúdos também no NT Play, você que acessa os nossos conteúdos no YouTube. Que bom ter a sua companhia. Como é que foi seu final de semana? Tá tudo bem com você? Tá tudo bem aí na sua casa? Conseguiu curtir sua família? Conseguiu ir à igreja? Eu sempre faço aquele convite especial. Você é nosso convidado. Você sabe que aqui na Novo Tempo nós pertencemos à Igreja Adventista do Sétimo Dia e eu sempre convido você. Acesse o site, está aparecendo aqui, ó. encontreumaigeja.com.br. Você vai descobrir qual a igreja adventista mais perto da sua casa. Chega lá. Vai ser um privilégio receber você e receber a sua família. Nós estamos na nossa temporada Eventos Finais e durante essa semana nós vamos conversar um pouquinho sobre o que Jesus falou sobre os últimos acontecimentos. Como a gente pode olhar para a descrição dos sinais que Jesus apresentou e termos um coração cheio de esperança. Você já pediu a sua revista Eventos Finais? Ainda não? Então você pode pedir agora. É só você mandar uma mensagem por nosso WhatsApp, está aqui, tá vendo? 12 9 82 44 44 49. 12 9 82 44 44 49. Você vai receber o link, que é o nosso site, que é o novotempo.com/escola bíblica. Eles vão te mandar o link, tá? E aí você clica, preenche o cadastro e aí você vai receber aí na sua casa, sem nenhum custo, a nossa revista Esperança Eventos Finais, tá? Você também pode ligar para a nossa equipe até às 10h30 da noite. Nós temos a nossa equipe de atendimento. Se você tiver alguma dificuldade aí, você liga. É o 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31 21. Ligue. Vai ter aí, né? Ela vai pedir, se você já é um aluno da Escola Bíblica, você já tem os dados cadastrais com a gente. Daí você vai se identificar. Se você ainda não é um aluno da Escola Bíblica, tem ali o seu endereço para ela preencher, sempre um documento, né? Porque a gente registra. Lembrando que todos os nossos registros, eles são acompanhados pela lei nacional de proteção de dados, tá bom? Então fique bem tranquilo. E como eu mencionei, todos os nossos materiais aqui, eles são distribuídos sem nenhum custo. A revista Esperança vai chegar na sua casa sem nenhum custo. E você vai poder entender ainda mais desse temas desafiadores que a gente tem, que nós ainda vamos estudar nessa temporada, sobre os últimos acontecimentos da história deste mundo. Esta é uma mensagem de esperança. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os ensinos de Jesus sobre o fim e como nós podemos, através das palavras de Jesus, termos ali percepções que são importantes, principalmente para o momento que nós estamos vivendo e que vamos viver, tá bom? Vamos fazer uma oração e vamos ao nosso estudo. Pai do céu, obrigado porque estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Bíblia. Agora nós vamos abrir a Tua Palavra, que a gente tenha sensibilidade, discernimento
espiritual, que o Espírito Santo trabalhe na nossa mente. Talvez alguns estão começando a estudar a Bíblia, outros já são pessoas que estudam, mas que a gente tenha sempre um coração que esteja disposto a aprender. Nos ajude para isso, porque às vezes com o tempo, às vezes com o conhecimento que achamos que temos, nós nos fechamos. Por isso que a gente abre o coração agora. Eu clamo em nome de Jesus. Amém. Você sabe que eu estava orando aqui, lembrei de uma frase que ontem minha esposa comentou, que uma amiga mencionou para ela essa frase, né? Ou escreveu e ela identificou. E a amiga colocou assim, essa pessoa já é uma pessoa madura, ela falou assim, eu quero viver a vida, né? Tenho vivido a vida, e quanto mais o tempo passa, mais idade eu tenho. Eu quero ter um coração ensinável. Gostei muito dessa expressão, né? Eu quero ter um coração que seja ensinável. Ou seja, eu não quero ter um coração fechado. E eu fiquei pensando um pouquinho na minha perspectiva, né? Eu, como um pastor, estudo hoje uma outra área de conhecimento, faço uma outra faculdade, mas dentro da área da teologia, que é a minha área de conhecimento, nesses 36 anos, incluindo aí a formação, né, e o período de ministério pastoral, a especialização, depois o mestrado, né? Eu fiquei pensando, será que quando eu vou ouvir alguém falar sobre a Bíblia, ou quando eu abro a Bíblia, quando eu estudo um tema, e eu faço isso todos os dias, será que eu tenho um coração disposto a aprender? Né? E eu queria que você refletisse sobre isso. Porque por mais conhecimento que a gente tenha, né, por mais que a gente estude, nós precisamos sempre estar abertos, porque a Bíblia não é um livro natural. Não sei quanto você lê da Bíblia, quanto você estuda. A Bíblia não é um livro natural. A Bíblia é um livro sobrenatural. E a gente sempre deve estar disposto a aprender. E hoje nós vamos recordar um discurso muito famoso de Jesus, que está em Mateus, o capítulo 24. E eu mais uma vez fui estudar esse capítulo, né, e sempre que você, né, vai estudar, você recorda algumas coisas, você começa a ter outras percepções. E eu queria que você tivesse um coração aberto para aprender junto comigo agora. Eu também quero aprender ao ler de novo. Já li esses textos algumas, inúmeras vezes, mas ao ler de novo que a gente tenha essa percepção. Esse é o sexto discurso de Jesus no livro de Mateus. Alguns dizem, né, por exemplo, os versos que antecedem estão ligados aqui à lamentação que Jesus tem sobre Jerusalém. Né? E eu até vou ler antes de ler, porque o nosso foco vai ser no capítulo 24, né? Mas ele vai dizer no verso 37, Jerusalém, Jerusalém, melhor, no verso 27, né? 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os teus filhos, como a galinha junta os pintinhos debaixo das asas, e vocês não quiseram. Eis que a vossa casa ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis até que venhais a dizer, bendito o que vem em nome do Senhor. E no verso capítulo 24, agora, ele vai apresentar, né? Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram os discípulos para lhe mostrar as construções do templo. O templo estava num processo de construção que havia iniciado com Herodes. Herodes já havia morrido há 30 anos e continuavam as construções, porque o povo exigiu que eles só iniciassem a restauração do templo depois que todos os materiais estivessem, depois que tudo tivesse escolhido. E eles estavam agora num processo de essa reconstrução magnífica, né? E ele vai dizer, os discípulos se reúnem para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando a gente lê os textos correlatos, né, que mostram a mesma história,
Um deles está em Marcos, capítulo 13, verso 1, o mesmo relato, diz assim: ao sair Jesus do templo, disse-lhes um dos discípulos: Mestre, que pedras, que construções. Percebe que Marcos traz uma informação que a gente não encontra no Evangelho de Mateus. Então, é uma expressão que mostra a sua admiração. De alguma forma, ir a Jerusalém era significativo para o povo, mostrava a unidade do povo. E o templo era esse local de adoração, o templo construído por Salomão, o templo desejado e depois reconstruído, né? Destruído e depois reconstruído, o templo desejado pelo próprio Davi em construir, e depois o seu filho é que vai construir. O templo era um local, até ali, até a sua construção, era através do tabernáculo que se armava e desarmava, onde apresentava o sacrifício, a demonstração do plano de salvação e o apontar para o futuro, o cumprimento da vinda do Messias na sua primeira vez. Então o templo era significativo, e agora nessa reconstrução, isso era admirável. E aí Jesus vai dizer para eles: em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Isso para a gente pode parecer assim muito distante quando a gente lê isso. Parece não ter um significado assim tão profundo como teve para o povo. E realmente, é como se você imaginasse assim um monumento especial que você tem, ou que você construiu, a sua casa, e de repente, né, aquilo que você gastou, você investiu, o seu sonho se realizou, e de repente o Senhor diga assim: não ficará pedra sobre pedra. Isso foi impactante para aquele povo, porque estava impactando também a vida espiritual deles. E aí, no verso 3, Jesus, aqui está, né, só. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximavam dele em particular e lhe pediram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Depois de descrever esse cenário, que não ficará pedra sobre pedra, eles dizem: nos conte quando essas coisas vão acontecer. Nós precisamos entender, e é lógico que eles fazem uma associação, de alguma forma, à vinda do Messias, ou de restauração, da restauração do povo como liberto agora do imperialismo romano, como a gente tem mencionado. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Essa palavra vai se repetir nos versos. O cuidado para que ninguém engane vocês. Porque muitos virão no meu nome dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Repetiu a palavra. Então Jesus começa dando um foco nas questões espirituais. Jesus ainda não citou questões externas, sinais externos. Mas como estarão vocês espiritualmente? Quando eu digo espiritualmente, quanto vocês estão atentos àquilo que a palavra diz, para que vocês não sejam enganados. E a gente vai aprofundar um pouquinho essa reflexão nos próximos minutos, porque é importante que a gente pense nisso. Porque a gente tem a tendência de olhar para os sinais do fim em relação ao futuro, sinais externos. A gente vai ver o que Jesus vai dizer: guerras, rumores de guerra, fomes, terremotos. A gente tem a tendência a olhar a ambientes catastróficos, a cenários, sinais catastróficos. Mas a gente não tem a tendência de olhar para as questões espirituais. Então Jesus está dizendo assim: internamente, no mundo religioso, iriam vir falsos cristos, falsos profetas. E eles enganariam a muitos. Muitos virão no meu nome. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça. Mas ainda não é o fim. Então, o que Jesus está dizendo aqui, que os cenários de guerras, de rumores de guerras, é o que aconteceria no processo do fim, naquilo que aconteceria no fim, e não especificamente durante o fim, da aproximação do fim, e não especificamente no fim, entende? Então, fiquem atentos, ao longo da espera,
Ao longo da vida, dos desafios que vocês terão, acontecerão isso. Mas Jesus começou dizendo, cuidado, porque muitos vão vir no meu nome. Agora é interessante quando a gente lê esses versos, eu vou recordar, até estava fugindo aqui de dizer, que Jesus fala aqui sobre dois acontecimentos, né? Jesus está falando sobre os sinais do fim e também está falando sobre a destruição de Jerusalém. E esses sinais, eles acontecem no fim, proximidade do fim, e acontecem também na destruição de Jerusalém, onde exatamente o templo foi destruído e não ficou pedra sobre pedra, e isso vai acontecer no ano 70. E durante esse período, a igreja cristã enfrentou os falsos cristos, os falsos profetas, as doutrinas equivocadas dentro da igreja. Quando a gente analisa, eu já falei isso algumas vezes aqui, a gente analisa as cartas de Paulo, por exemplo, que a maior parte vão ocupar o Novo Testamento será ocupado pela maior parte pelas cartas de Paulo, as igrejas cristãs, a gente vê que Paulo resolve problemas doutrinários, problemas de relacionamento e problemas doutrinários, porque falsas doutrinas, falsos ensinamentos começam a aparecer. Então isso é sobre destruição de Jerusalém, proximidade, mas também sobre o fim. Todas essas coisas, diz o texto, só na sequência aqui, né? Não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas não é o fim, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, porém todas essas coisas são o princípio das dores. Então, é um processo que acontece quando o fim se aproxima. E esse processo é comparado, a expressão usada é o princípio das dores, são as dores de parto. A intensidade com que as dores vão acontecendo, vão se aproximando cada vez mais, a intensidade é maior até o nascimento. Então Jesus faz essa comparação, que isso seria mais intenso. Ainda não nasceu, mas as dores, quanto mais o fim se aproxima, mais elas se intensificam. Então são problemas espirituais internos na igreja, problemas relacionados a questões políticas, questões de tomada de território, guerras, rumores de guerras, nação contra nação, problemas no âmbito social, fomes, problemas no âmbito físico da terra, terremotos. Então a gente tem, quando a gente vai para o mesmo texto correlato, lá no Evangelho de Lucas, ele vai falar sobre as doenças. Então, a gente tem uma série de eventos que mostram a proximidade. Ainda não é o fim. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Agora está falando de perseguição. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Quero sublinhar aqui. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. É bom a gente pensar nisso aqui. Talvez a gente nunca tenha vivido um momento em que ser religioso, ser um cristão, tivesse tanta simpatia de uma parte da população em determinadas regiões do mundo. A gente nunca teve. Né? E até assim, se privilegia ser até para ocupar cargos públicos, por exemplo. Se privilegia. Então, tem muito isso, né? Agora, o texto está dizendo que haveria um ódio, haveria uma rejeição. Aí eu fico pensando assim, por que poderia haver rejeição? Porque aqueles que vão fazer o que a vontade de Deus quer e vão seguir a vontade de Deus, estarão contrários e vão de encontro àquilo que as nações querem. Nações que vêm com discursos religiosos. Você entende o que eu quero te dizer? As nações que vêm com discursos religiosos vão combater, porque elas vão se unir, elas vão combater aqueles que são fiéis. Porque nem todos os que
ou todos aqueles que são seguidores de Jesus, não aceitarão algumas coisas que muitas nações com discurso religioso apresentam. Porque os discursos religiosos, no fundo, queridos, têm interesses pessoais, políticos, e não de fazer a vontade de Deus. Por isso que Jesus está dizendo aqui, ó, vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Então pensemos um pouquinho que quando a gente faz a vontade de Deus, se ela está realmente de acordo com a vontade que nações que têm discursos religiosos fazem. Então é para a gente pensar. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por cima, mais uma vez ele enfatiza problemas internos religiosos, tá? Mais uma vez. Falou de falsos cristos, está falando dos falsos profetas e está dizendo que enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Por isso o ódio. O amor se esfriará de quase todos, a ideia aqui é como se você tivesse um chazinho quente aí na sua casa e ele vai começando a esfriar, lentamente, 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 lentamente. É o que vai acontecer, é o que está acontecendo. Porque pessoas que fazem discursos religiosos podem agir com total frieza em relação ao próximo. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse vai ser salvo. Perceba? Fidelidade na palavra e não nos discursos apresentados. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, então vai vir o fim. Então virá o fim. Perceba? Aqui ele dá um sinal que mostra exatamente aquilo que é definitivo. O evangelho precisa ser apresentado em todo o mundo. Isso, há alguns anos, a gente poderia falar de impossibilidade. Hoje, a gente pode falar de ineditismo, onde a gente pode estar alcançando, sem perceber que está alcançando, através das redes sociais. Não existem mais bloqueios. Quando você vem aqui na Novo Tempo, não sei se você já visitou, você está convidado um dia a passar por aqui. Você chega no nosso setor de web, onde nós temos ali um mapa mundi, né, um mapa do mundo inteiro, e a gente tem países onde a gente identifica alguém que fez algum contato para receber um estudo da esperança da nossa instrutora bíblica virtual. E a gente tem praticamente, né, um ou outro país ainda que a gente não teve em contato. Estamos falando só de um meio, né? Lá nesse país pode haver um missionário, entende que o evangelho vai sendo apresentado e ele vai sendo levado onde a gente não tem ideia que ele está sendo colocado. Então, o fim se aproxima, mas um sinal definitivo do fim é a pregação do evangelho. Vamos pensar um pouquinho agora, depois da leitura desses textos e de algumas coisas que eu já coloquei para a nossa reflexão. Desde o início fica claro que o objetivo de Jesus não é alimentar curiosidade apocalíptica, sabe aquele negócio catastrófico, mas é formar discípulos capazes de viver com fidelidade nos tempos de crise. Esse é o grande objetivo do Senhor. Antes de falar sobre eventos externos, Jesus chama atenção para o perigo da distorção espiritual, como a gente mencionou. O problema do fim não será apenas sofrimento histórico, não será catástrofes, mas vai ser uma confusão religiosa. É isso que nós temos que pensar hoje. Antes de falar sobre eventos externos, ele está enfatizando os problemas religiosos. A menção a falsos cristos mostra que haverá tentativas de ocupar indevidamente o lugar que pertence a Cristo. E em nome de Cristo, tá? O maior perigo escatológico, o perigo sobre o fim, segundo Jesus, não é a crise do mundo, mas é a perda da verdade, queridos. A gente precisa ficar atento. Nem todo discurso religioso que fala do fim vem de Deus. O discípulo precisa ter discernimento espiritual. Nem todo discurso. Pense, vocês serão odiados por todas as nações.
Todas as nações. Pense se aquilo que você está fazendo pode estar sendo contrária a nações que têm discursos religiosos. E não estou falando de religiões que são diferentes, de religiões não cristãs, não. Não estou falando sobre essas. Estou falando sobre nações que têm discursos cristãos. Porque o Senhor diz que seriam falsos profetas, falsos cristos. A expressão princípio das dores indica o início, a não consumação, está se aproximando. A imagem das dores de parto aponta para um processo que avança rumo a um desfecho final. Ou seja, esses acontecimentos são reais e sérios, mas não devem ser interpretados de forma simplista, como se cada crise fosse automaticamente um fim em si. Não, não é sobre isso. Jesus ensina que a história é um marcador, que a história marcada por sofrimento caminha para um desfecho. Ele alerta contra leituras precipitadas, sensacionalistas. Crises não devem levar a pânico, mas devem nos levar à sobriedade espiritual. Cenários que são apresentados. O foco se desloca dos acontecimentos externos para a condição interior do discípulo, como eu estou. O verdadeiro teste do fim, queridos, não é apenas sobreviver a eventos difíceis, mas é manter-se fiel em meio às crises, em meio a todos esses acontecimentos. É isso que eu tenho que pensar. O desafio dos últimos dias não é apenas entender os sinais, não, mas é permanecer com o coração aquecido por Deus, quando muitos iriam esfriar. Muitos que fazem discursos religiosos. O avanço da missão faz parte do cenário do fim. O fim não é apenas marcado por crise, mas é também pela continuidade do testemunho do reino. Por isso que a gente vive aqui. Essa é a razão da nossa existência. Levar a mensagem de salvação. A história não é só deterioração, é também campo de missão. Enquanto muitos tentam apenas decifrar o fim, Jesus chama seu povo a fazer uma coisa só: evangelizar, compartilhar. 4 itens do estudo de hoje para a gente não esquecer. Precisamos cultivar discernimento espiritual, para eu não ser enganado. Não interpretar a história com sensacionalismo. O medo. E aí eu começo a pensar só nos eventos externos e não penso nas ilusões religiosas que estão por aí. Permanecer fiéis quando o amor de muitos vai esfriar e viver em missão enquanto a gente está aqui. Você deseja isso? Eu quero orar para que o Senhor, através do Espírito Santo, nos dê discernimento, para a gente não ser enganado, para a gente ficar atento e continuar compartilhando e ser fiel à palavra, porque ela pode ser contrária a muitos discursos religiosos, nacionalistas que a gente tem por aí. Pai, obrigado pela mensagem da Tua palavra. Obrigado por esse discurso de Jesus, esse sermão de Jesus, para a gente ficar atento, para a gente cuidar com o coração, com a nossa espiritualidade. Nos ajude para isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Foi uma alegria estarmos juntos. A gente se vê amanhã aqui, mais um programa Escola Bíblica.